Fala, minha gente, tudo bem? Bora para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez política sob perspectiva bíblica no Arivalcast. Pastor e um ex-candidato conversam a respeito do tema. Bora ver onde a gente vai parar. Por quê? Se eles estão do lado da verdade, por que eles têm medo do debate? Então, ou seja, você tem esse problema e um problema histórico também. Você olha para a história, entregar poder a uma elite política para determinar o que é certo ou errado, sempre deu errado. O eles, caso você não tenha percebido quem são, provavelmente são eles o outro lado, aquele que não somos nós. Certo? Quem é este camaradinha, este jovem? Este jovem é o Lucas Pavanato. Ele é um ex-candidato pelo Partido Novo e é um bolsonarista, um jovem bolsonarista. Isso não é uma ofensa, é uma constatação. É só você dar uma olhadinha no que esse rapaz faz, o que ele reproduz, o que ele comenta e o tipo de posição que ele tem. Que fica tranquilo. Eu não recomendo que você vá nas redes sociais dele, mas caso você queira, por motivos acadêmicos, você vai acabar vendo vários videozinhos atuais sobre o Jair. Beleza. Mas beleza, seguindo o jogo, estamos no Arivalcast, que é o podcast do pastor Arival Casimiro. E o pastor, claro, não está misturando política, nem partido e nem religião. A discussão de política sob perspectiva bíblica jamais teria qualquer posicionamento ideológico ou partidário envolvido nessa conversa. Tudo bem? Estamos aqui meramente abstraindo tudo e discutindo em termos gerais. O outro lado provavelmente é a esquerda, progressismo e coisas do tipo, PT, ao PCD, bem, se eles nem conhecem os partidos legais, só conhecem os partidos mais conhecidos. Não. Mas beleza. Vamos lá, seguir o jogo, porque o eles, obviamente, é a esquerda, dada a posição desse camarada. E o eles se diferencia do nós. Não estou dizendo que a mesa concorda com o rapaz. O nazismo foi assim. Exato. O nazismo, o comunismo, diversas outras ditaduras. E nada disso rima com democracia de verdade, né? Não, com democracia de verdade, nada que termine em ismo vai conseguir rimar, dadas as questões da poesia. Recomendo conhecer um pouquinho aí sobre como funcionaria métrica, poesia, rima, tipos de rima. Democracia não rima com... Democracia de verdade não rima com nada que termine com ismo. Então, fica aí a dica. A gente não acredita, obviamente, que existe uma democracia perfeita, né? É algo em construção. Mas sempre quando tem esse tipo de sinalização que você está colocando, né? Uma elite que se acha intocável e que decide o que é verdade e mentira, isso sempre rima não com democracia, mas sempre com totalitarismo. Ou com igreja. Quer dizer, com igreja não ria. Talvez com... Não faço ideia. Mas se liga. Engraçado, né? Tá falando da igreja, querido? Uma elite que decide o que é verdade ou não sobre os demais. Do que estamos falando, afinal? Não, isso só vale para o Estado, esse tipo de crítica. Democratizar as relações numa comunidade, jamais. A história toda tá aí pra E uma elite preconceituosa. Sim. Opa, e concordo. muito preconceito social, tá? Existe um... Quando você vai ver na televisão, quando eles vão retratar, por exemplo, os evangélicos, na mídia tradicional, etc., é sempre uma figura caricata, é um cara meio estúpido, é um cara arrogante, bruto. Pastor é ladrão, né? Eu sou pastor, eu sou Pastor ladrão. é bandido. Não sou eu que estou dizendo. Mas o Lucas acabou de comentar uma coisa interessante, que ele não tem acompanhado novelas. Tá mudando o perfil aí, cara. Porque o mercado consumidor evangélico aumentou, o pessoal muda aí o direcionamento. Porque não é uma questão só de preferências culturais, tá? É uma questão de mercado. Então, dadas essas relações que vocês defendem tanto de livre mercado, aumentou a demanda de evangélicos, aumentou o número de pessoal na classe média que é consumidora evangélica. Você precisa ganhar aí teu público, garantir o teu nicho. Inclusive, como nós até já comentamos em outro corte, até as editoras reformadas ou mais tradicionais começaram a buscar ali o seu meio de campo com o pessoal pentecostal, não é? Porque até que eu me lembre, não faz muito tempo, pentecostal não era nem considerado evangélico ou protestante do ponto de vista mais tradicional de reformado. Afinal, esse pessoal não estuda, né? Mas tudo bem, esse preconceito fica só com a elite aparentemente cultural do país e não com dentro da igreja. Isso jamais existiu na igreja, claro que não. Sou ladrão, sou bandido. É sempre o charlatão. Então, o estereótipo que eles vendem é sempre esse. Mas por que essa elite ela tem tanto esse preconceito com os evangélicos, com os cristãos em geral? É porque
O pentecostalismo, ele Opa! espalhou o evangelicalismo no Brasil. Sim. E o pentecostalismo, ele é uma religião dos pobres. Essa galera da elite, eles não estão acostumados com a forma de lidar com a religiosidade das pessoas mais humildes. Então, quando eles têm o preconceito religioso, na verdade é um preconceito social. Estou de acordo. Estou de acordo com o Lucas Palmanato. Mas vamos aplicar isso não apenas nesse distanciamento como se fosse o mundo e a igreja. Aplica esse mesmo critério para dentro das estruturas das igrejas e da relação entre as denominações. Fica aqui a dica para você assistir 2 reacts. O da professora Jaqueline Teixeira, que foi sensacional, falando, por exemplo, sobre a questão racial, de classe e de gênero nas igrejas neopentecostais e propondo, desenvolvendo pra gente uma experiência poderosíssima de demonstrar como somos absurdamente racistas dentro de nossas posições classistas e tudo mais, e isso passa desapercebido com cara de religiosidade ou preocupação teológica. Mas tá, fica essa dica, e a dica também do corte do Gedeon Freire Alencar, recomendo também, que aí é a questão da análise do ponto de vista dos pentecostais. E aí ele recupera algo curioso, que esta galera reformada, mais tradicional, sempre teve preconceito com o pentecostal. Aliás, ainda tem, mas dada a conjuntura e a dinâmica atual das relações políticas e sociais que nós temos no nosso país, esta aliança pareceu bastante interessante e, de repente, estamos defendendo a religiosidade popular. Mas mais importante do que isso, não é bem uma questão só dessa elite cultural. Existe esse âmbito, é óbvio, existe preconceito, sim, mas ele tem que ser compreendido dentro de uma coisa fundamental, que é a reprodução das classes sociais do nosso país. Para isso, fica uma publi, meu curso Evangélicos e Política no Brasil, na qual nós discutimos essas questões de classes, de quem está dentro e fora da igreja, e da estrutura de classes dentro da própria igreja. Rapidinho, faça uma rápida avaliação na sua cabeça das grandes lideranças, tudo bem? Aquelas que se destacam, que dirigem, que comandam, que decidem sobre as denominações, de qualquer âmbito. Quantas são negras? Quantas são mulheres? Presidente de convenção e de não sei o quê. Que cor de pele tem? De que classe social é? Vamos aplicar o mesmo critério pra dentro, vamos? Disfarçada de preconceito religioso. E essa elite não tolera as ideias dessas pessoas mais humildes. Só que Jesus é um exemplo exatamente do contrário. Jesus sempre deu voz aos mais humildes. Jesus sempre esteve ao lado dos humildes. Ele sempre deu pão. Mas vocês não gostam dessa parte. Sempre considerou Pedro, por exemplo. Nós temos Paulo, que era um apóstolo mais intelectualizado, mas Pedro não. Pedro era um pescador. Tá. Se você pensar bem, né, eu estou fazendo a exposição de Deuteronômio aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Que eu ainda sou raiz, né? Eu sou... Perdão. Antes da gente voltar pra raiz do camarada aí, não é que Jesus, só Paulo intelectualizado, Pedro... Não. Majoritariamente, os seguidores do caminho são analfabetos, são pobres, miseráveis. Né? Só que aí, qual que é o apóstolo, a tradição, a posição mais respeitada dentro da nossa própria tradição religiosa? A popular, mais popular, ou aquela que é mais rebuscada, intelectualizada e decide sobre aquilo que a gente discute, prega e tudo mais? É curioso, porque isso está atravessado sim na maneira como a gente se relaciona e na própria análise da história de Jesus. Não é só, majoritariamente, gente, quem seguia Jesus era pobre lascado. É isso. O movimento de Jesus era um movimento popular. Por isso que era mais importante outra coisa do que a discussão rebuscada, intelectual, e não nega que seja importante. Vai estudar, pô, óbvio. Só que mais fundamental é aquilo que você faz, como você age, como você atua. Mas vamos voltar para a raiz. meio velho, então... e é interessante, porque esse discurso da pobreza, né, ele foi um discurso politicamente usado, por exemplo, Judas Iscariotes usou quando aquela mulher quebrou o vale de alabastro, né, e derramou sobre a cabeça de Jesus, e Judas foi lá e censurou, né, aquele ato, dizendo que aquele valor poderia ser usado para... Vendido e distribuído aos pobres. Aos né, pobres, valor. etc. E aí o próprio Jesus diz, olha, ele não falou isso porque ele tinha preocupação com os pobres, mas ele fez isso porque ele queria roubar, ele era ladrão. Quer dizer,
o tesoureiro da igreja de Jesus era um ladrão e tinha esse discurso de pobre. Pera aí, esse discurso de pobre. Gente, perdão, eu preciso pegar um negócio aqui, chamado Bíblia. Voltando, minha gente, foi mal. Você que acompanha esses breves reacts faz parte desse grupo fiel de amigos de crente comunista, ou você que é crente comunista, você me desculpe, mas eu vou ter que gastar um tempinho rapidinho para ler esse texto. Por quê? Porque o nosso camarada Arival, nosso pastor, ele fez uma citação de uma história muito enviesada que já ouvi 300 vezes, nossa, do mesmo jeito, que é o seguinte. Judas disse que queria cuidar dos pobres, mas na verdade ele estava roubando. Esse pessoal de esquerda aí, é que nem Judas, viu? Eles fazem discurso de pobre, mas eles só querem enganar vocês. Eu sei a sua intenção, meu querido. Já ouvi isso de trás para frente. Quando eu era criança, eu ouvia isso. Já ouvia esse discurso. E é bom a gente se libertar de algumas coisas e reler os textos, porque essa história ela tem 2 relatos, tá? Ela tá em Marcos 14, 3 a 9... e em Mateus 26, 6 a 13, tá? E é curioso a gente ver essa parada aí, porque tem um fato interessante, que é, depois que acontece isso, depois que tem essa cena, especialmente no livro de Mateus, é muito curioso ver isso aqui, é quando o Judas Iscariotes decide trair Jesus pelas 30 moedas de prata. Porque ele estava mais interessado no dinheiro do que qualquer em outra coisa, né? E aí ele fica fulo da vida. Mas não é só por isso, tá? A gente podia ler um texto de uma maneira mais qualificada. Fica aqui a dica de um livro da Elizabeth Schussler Fiorenza, chamado Em Memória Dela. E vocês já vão entender por que eu tô me referindo a este livro, tá? Mas eu vou colocar na descrição o título, Em Memória Dela, Elizabeth Schussler Fiorenza. Eu não sei se tem tradução para o português. Eu não sei. Fica aí a sem noção minha de citar um livro que eu não sei se tem tradução. Mas é um livro muito bom. Eu vou caçar. Se tiver, eu vou colocar na descrição também, porque é importante ler, tá? Vamos lá. Vamos primeiro texto. Eu vou gastar um tempinho nisso aqui. Foi mal, gente. O react hoje vai ser um pouquinho diferente. Estando Jesus em Betânia, é uma cidade que ele frequentava bastante na região dele, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, o que significa que ou esse cara era muito doente, ou ele tinha sido curado de uma doença de pele qualquer, mas que qualquer mancha que aparecia, o pessoal chamava de lepra. Aproximou-se dele certa mulher, não sabemos o nome, com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Não faço ideia o que seja nardo. Vamos lá. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Veja, alguns dos presentes nessa tradição aqui, tudo bem? Ele poderia ser vendido por 300 denários, ou 300 moedas de prata, e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Então condenaram a mulher. A galera que estava lá condenou. Falou, sua safada que jogou dinheiro fora. Porque podia ter pego isso vendido por 300 denários e feito uma grana aí, cuidar dos pobres. Disse Jesus, por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês. E poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes digo que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Se liga! Onde quer que o evangelho for anunciado, o que ela fez será contado em sua memória. Você que já encontrou um crente, que já foi convertido, você que já passou pela igreja, quantas vezes ao anunciarem a boa nova de Jesus te contaram a história desta mulher? Por que não se lembram dela? Vamos lá de novo, agora vamos para o texto de Mateus, rapidão. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, novamente, né, história muito parecida, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa, igualzinho o que nós chamaríamos de uma fonte Q, né, que é o texto legal aí para quem é especialista, imaginar o texto da fonte Q. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Os discípulos, novamente, no plural. Os discípulos ficaram indignados e perguntaram por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres.
Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o sepultamento, igualzinho. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Nos dois textos tem algo fundamental, que é relembrar a questão da memória desta mulher. Por isso que ficou a dica aí do livro da Schussler Fiorenza. A história que o pastor Arival se refere está no livro de João, que é um evangelho tardio, não está nos sinóticos, e que a gente não pode considerar dessa mesma tradição. E é uma outra história que conta da seguinte maneira. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, já não é o Simão leproso, a quem ressuscitara dos mortos. Outra história. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria, outra personagem, quer dizer, essa daqui tem nome, não é aquela que deveríamos lembrar de quem era, sem nome, pegou um frasco de nardo puro, não faço ideia que seja nardo de novo, e que era um perfume caro, agora me explicou, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, o pessoal já sabe da história, já está desenrolando, e agora botou o nome, é o Judas. Veja, por que está tendo tanto detalhe nessa história? Tem o nome da Maria, é na casa do Lázaro, tá? Essa história é uma história tardia. O livro de João, com essa tradição, ela é fechada ali nos anos 100 depois de Cristo, 120 depois de Cristo. Já está muito distante das primeiras histórias narradas. Então você já tem mais um rebuscamento do texto, outro tipo de qualificação, de tipo de interpretação, outro tipo de narrativa, que não está na mesma tradição que os outros dois, que a gente leu. E, mais interessante, já tem um julgamento sobre a história. Põe o nome do Judas, diz que é porque ele tinha interesse, explica coisas que não estavam nos outros. São intenções de uma narrativa muito mais rebuscada, detalhada e tudo mais, que é de alguém que já não está mais só preocupado em manter uma memória viva ali imediatamente, senão que teve um trabalho. E aí essas referências, essas personagens, essa parada toda, ela tem muito mais sentido, não de descrição do que ocorreu, senão de significados importantes para aquela tradição, e cada uma dessas personagens está desempenhando um papel específico para a construção da narrativa. Tudo bem? Então vamos lá. Por que esse perfume não foi vendido? Diz o Judas, não mais todos, não mais os presentes, nem os discípulos, como disse em Marcos e depois em Mateus. Seriam 300 denários, tal, né? 300, e dado dinheiro aos pobres. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Agora sim, tem um julgamento sobre o Judas, e aparece esse personagem, aparece suas intenções, coisa que o cara que escreveu não sabe. O narrador não tem noção disso. Não estava lá, não vivenciou esse processo. Mas passado uma série de anos, o pessoal vai contando, narrando, oralmente, trazendo as histórias. Quando alguém vai compilar e construir o texto, utilizou a personagem de Judas para referenciar esse negócio aqui, essa situação. E veja que é outra história, não é aquela. É outra, é completamente diferente. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Agora é a primeira vez que aparece que ele é o tesoureiro mesmo. Costumava tirar o que nela era colocado. Então ele estava preocupado em pegar os 300 denários para ele. Diferente do que ocorreu nos outros textos, que era uma questão de disputa de que deveria mesmo. Então uma disputa em torno da, entre aspas, a missão, né? Aí respondeu Jesus: deixa ela em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. E aí eu vou ler um último texto, eu sei que ficou longo esse processo, mas é porque assim, o pessoal fala, nossa, cara, viu, Jesus disse que os pobres sempre vai ter, então solta na banguela, relaxa e não sinta a dor do pobre, né? Fica aí, pô, sempre vai ter pobre mesmo. E aí você não se liga que isso é uma referência. Os autores dos 3 evangelhos, no caso, mas especialmente dos 2 primeiros, fazem uma referência a Deuteronômio, uma tradição que todo mundo conhecia. Já que o pastor Arival está falando que está fazendo uma pregação, não sei se vocês lembram disso, né? Mas é que eu fiz um corte faz tempo. Ele falou, a gente está estudando o livro de Deuteronômio. Excelente, espero que vocês cheguem no capítulo 15, no versículo 11, mas eu vou ler a perícope toda, que é do 7 ao 11, tá? Mas se liga, o que acontece é que é uma referência. Referência ao quê? A isso daqui. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem a eles o que for necessário.
Não sejam mesquinhos nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano do cancelamento da dívida está próximo. Porque tinha isso, a cada X tempo você tinha que cancelar todas as dívidas, não exigir mais do que era cobrado para que não houvesse pobres no meio do povo. Isso era uma lei, tá? Não era uma recomendação. É lei. Então vamos lá. Se vocês se recusarem a fornecer empréstimo à pessoa necessitada e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão culpados de pecado. Ou se a gente fosse traduzir mesmo, se vocês se recusarem a fornecer empréstimo à pessoa e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados pelo crime de não dar a quem precisa. Sempre deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Por isso, ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. É uma citação. Pobres sempre terão aí. Pobres sempre terão com vocês, pobres sempre terão na sua terra. Por isso, deem com generosidade do que vocês têm. Compartilhem seus bens com os pobres e com os necessitados de sua terra. Qual era o ponto? Eles estavam condenando a mulher por ter cuidado de Jesus, que era um pobre. Fique claro. O cara era pobre, tão lascado quanto. E aí, tá lá, pobre, lascado. A mulher cuida dele, faz o cuidado, carinho e tudo mais. E o pessoal tá preocupado com dinheiro, não com a vida, com a necessidade. E aí, a necessidade material efetiva. Aliás, fica a recomendação aqui, outro react. React que a gente fez do Dave Leonardo falando sobre dinheiro. Falamos sobre essa diferença entre dinheiro, riqueza e riqueza material efetiva. E aí a galera tá fazendo esse negócio aí, dessa acusação contra a mulher, e aí Jesus fala, gente, pobre sempre terá por aqui. E aí fica subentendido. Pra quem conhece a tradição, é que nem dizer, água mole e pedra dura, na tua cabeça já tá. Tanto bate até que fura. Pobre sempre terá por aí, sempre terão com vocês. Então a gente tem que dar generosamente. Por trás disso aqui tem um mandamento. Compartilhem, cumpram com esta lei de atender os necessitados. Lei. Tá bom? Ai, pastor Arival, perdão pela longa esticada. E a pessoa, você, meu camaradinha, que tá acompanhando esse react, foi mal aí pelo momento Bíblia, mas eu achei necessário pra gente poder orientar essa conversa para um lado decente e fazer uma boa recomendação, que é ler o livro Em Memória dela, da Schussler Fiorenza. Tá bom? E agora, fazendo a reconstrução do discurso de pobreza, você vê, por exemplo, que a única religião que tem um discurso de apoio ao pobre é o judaísmo cristão. Esse é o problema de não conhecer outras religiões. Se o senhor tivesse mais amigos de outras religiões, o senhor descobriria que isso não foi invenção de judeu, nem de cristão, e nem de uma ou outra religião, senão que faz parte de muitos ordenamentos éticos de vários povos, de várias organizações religiosas, pelo mundo em todo e pela própria história. Fica a recomendação do trabalho de Henrique Dussel, filósofo argentino-mexicano, chamado El Humanismo Semita. Não tem essa tradução para o português, infelizmente só em espanhol, mas eu vou colocar na descrição, dá para baixar o PDF no site dele, em que ele recupera certos valores e conteúdos materiais da racionalidade semita, e também um outro livro que é Ética da Libertação na Era da Exclusão e da Globalização. Eu vou colocar na descrição aqui também, no PDF, tudo bem? Que você pode baixar gratuitamente, depois se você se interessar, você adquire. Que nesse livro, na introdução, ele mostra, não é o objetivo dele do texto, mas ele mostra como, para a tradição semita, há uma recuperação de valores e de conteúdos da tradição egípcia, do próprio Livro dos Mortos, que tinha, sabe o quê? Cuidar do pobre, como um dever. Velho, isso é muito massa. O dia que eu aprendi isso aí eu fiquei tão empolgado, porque ele vai citando e vai demonstrando como que, por exemplo, quando o cara realizava sua passagem deste mundo para o outro e ia para o mundo dos mortos egípcio, você chega lá e vai encontrar com Osíris, e Osíris vai pesar o seu coração. Vai colocar o coração numa balança, a pena na outra. Essa é a imagem. Se o teu coração for tão leve quanto uma pena, você entra no paraíso, senão não. E aí você vai poder viver e tudo mais, ou você será esquecido para sempre. Desaparecido. Mas quando isso está acontecendo, o Osíris vai fazer uma pergunta. Ou você tem que responder, né? Se você deu comida para o pobre, comida para o faminto,
água pro sedento, pagou uma passagem, uma barca para ele atravessar o rio, que não é a questão da roupa, é a questão da barca, no caso, e vai repetindo uma série de coisas que aparecem em Mateus 25, e naquela fala de Jesus sobre quem cuida dos meus pequenos, assim, tá, pá. Esta tradição, esta maneira de interpretar a realidade, ela tem em outros lugares, cara. Fica aí a dica, só pra gente ir conhecendo a história. Você pegar Deuteronômio capítulo 15, você vai encontrar Opa! lá, por exemplo, as leis estabelecidas na Torá. Fui para surpreendido. que Israel praticasse o cuidado com os pobres. Exatamente! Que o povo se organize como povo e cuide do pobre, enquanto lei é exigência legal que você compartilhe. Perdoe dívida, cumpra, não seja malandro, não busque lucro. Isto é lei. Então você tinha o ano da remissão, que era de 7 em 7 anos, e tinha o ano do jubileu, quando todas as dívidas eram perdoadas. Aquilo apontava para Cristo, que na cruz ele perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. Mas aquilo era para... Traduz, cara. Eu sei que não é tão simples, mas quando fala pecado, aí o pessoal traduz, errar o alvo e tal. Exatamente. Dívida, pecado, crime, o que você deve enquanto não está cumprindo com os sacrifícios, com as exigências do templo, com a organização toda. Quando você faz isso, então, se você está em débito, existe alguém que te perdoa. E aí você não precisa mais cumprir esses sacrifícios e ser só o pobre lascado que não consegue nem ser integrado socialmente, porque não está cumprindo com suas exigências legais. É lei. É um povo que se organizava, ou deveria se organizar, para cumprir com esta lei. E aí quando você pegar os profetas, pastor, lembra que ele fala, vocês esqueceram a lei do Senhor, vocês não cuidam dos pobres, vocês não cuidam da viúva, vocês não cuidam dessa galera, porque não estão cumprindo com a lei do Senhor. E aí é por isso que está tudo corrompido. Com a lei socialmente organizada, comunitariamente organizada. A construção de uma sociedade civil. E outra coisa... Tinha uma dimensão social nisso daí. Grande. Então, o discurso de pobre não é de Marx. Tá certo? O discurso de pobre é bíblico. Claro que não. Aliás, eu acho muito estranho esse jeito que o senhor fala. O discurso de pobre. Não, meu irmão. É o cuidado com o pobre. É atender a necessidade do pobre. Lutar pela vida daqueles que são explorados e marginalizados. Isso é bíblico, óbvio. Isso não é só de Marx. Aliás, o próprio Marx sabe disso. Tanto que ele fala uma coisa curiosa, que é a história da humanidade é a história da luta de classes. Aqueles que são explorados e apanham a vida toda, uma hora cansa e resiste. E, na verdade, sempre resiste. E aí luta contra a relação de exploração e de dominação. Quando a gente faz isso, luta contra a relação de exploração e de dominação, quem está do ponto de vista de defesa e manutenção da ordem de exploração, de violência e tudo mais, sabe o que faz? Vai contra essa luta. De que lado que o senhor está? Bíblico. Exato. Só que esse discurso ele se fundamenta no princípio bíblico, teológico, da lei da mordomia. Tá certo? Então, quem tem que fazer ação social sou eu. Eu trabalho com as minhas próprias mãos, eu gero riqueza, eu tenho para mim e eu tenho que dar para o outro. Eu pago os meus impostos. Fica fácil assim, né? A gente lê do ponto de vista de jogar para trás como se organiza a reprodução capitalista liberal de propriedade privada de meio de produção, de enriquecimento mensurado apenas por dinheiro. O senhor tá jogando para trás aquilo que a gente faz hoje. Tá atualizando a Bíblia, hein? Pior, porque não tá tendo cuidado e respeito pelo próprio texto e pela própria tradição. E aí, é óbvio que o resultado vai ser dizer praticamente que o povo judeu era capitalista, o povo semita era capitalista há 5.000 anos atrás. Ah, mano, tá de sacanagem, né? Bora, bom senso. E o Estado faz a sua parte. Mas Que nunca há Estado? na Bíblia aquela obra... Viu como ele tá pegando a sociedade moderna com suas instituições e jogando para trás? A organização em Deuteronômio é tribal, comunitária, em que um
está relativamente vigiando o outro, existem lideranças populares, lideranças comunitárias, que coordenam seus grupos, entram em conflito, eles têm conflito direto. Estão construindo esse bagulho. E aí tá tendo esse tipo de racionalidade, entendeu? O que é a passagem de Deuteronômio, então, para Juízes? Esse processo ainda não tem não tem isso, gente. Isso aí vai surgir depois, e quando surge é um problema danado. É um escarcéu, porque a galera vai ser contra. E vai ter luta e vai ter resistência. A história da Bíblia é um pouquinho mais complexa do que imaginar que o mundo é capitalista desde que o mundo existe. Obrigatoriedade é do Estado ou da igreja fazer ação social. Quem tem que ter uma prática generosa é o indivíduo, porque ele entende, né, do ponto de vista do conceito bíblico, que é a iniciativa privada. O Nossa! abençoado é aquele que trabalha com as suas próprias mãos e o sustenta. Né? Então, esse é o princípio. E aí vem o princípio do direito à propriedade. Né? Não roubarás, está lá o princípio. Eu não posso... Agora fomos longe demais. Vou até aproveitar que eu não tenho YouTube pago. A propaganda vem interromper essa desgraceira. Porque não faz sentido algum, pastor. Como assim, direito privado? Do que o senhor tá falando, cara? Não, pastor Adival. O senhor tá errado. O senhor... Opa, perdão. O senhor está equivocado. Bem equivocado. O senhor jogou para trás relações de propriedade moderna, confunde propriedade privada dos meios de produção com você ter coisas, né? Nossa, você se alimenta e é comunista? Temos vários reacts que passamos por esse tipo de discussão, tá? Então dá para recomendar vários, especialmente de pastor que é contra a esquerda, contra o marxismo e pipipipopopó, porque é só uma defesa da manutenção da ordem capitalista que aparentemente está beneficiando o senhor. E por isso que o senhor está em defesa, né? Porque na hora que incomoda ou que toca aquilo que não lhe interessa, o senhor sobe em púlpito, que a gente já sabe, né? E vai pregar explicitamente contra determinado partido, contra determinado candidato, contra determinado juiz. Meus queridos, chega da gente conversar aqui, já deu, passamos dos limites, e o que eu posso dizer para vocês é que todo dia trazemos a boa nova, mas todo dia útil. E para você dar uma força aqui pra gente, ajuda no Apoia-se, que é para poder pagar aqui minimamente o equipamento, que vocês talvez tenha travado um pouco na gravação, porque eu não tenho equipamento muito adequado. Meu laptop não suporta nem gravar, nem renderizar direito. E ainda mais os aplicativos também. Os aplicativos não estão me ajudando muito, porque não é muito fácil fazer esse conteúdo aqui. E eu uso para gravar aulas, tá? Eu não uso para fazer o React. O React é um meio que eu estou utilizando para poder divulgar meus cursos que eu vou lançar esse ano, que eu estou lançando. De todo jeito, eu preciso de uma força aí, se você puder, ajudar no Apoia-se, se não, divulga e socializa a palavra, que é necessário, tudo bem? E tamo junto, trazendo a boa nova todo dia até a vitória final. Fiquem bem, meus camaradas, minha gente boa, até menos. Opa, peraí, não vai embora ainda não. Deixa eu fazer minha pub. Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo um monte de coisa que eu não deveria, inclusive defendendo o sistema capitalista. Mas não, eu só tô tentando pagar os boletos. E pra isso tô fazendo alguns cursos esse ano. E o primeiro eu vou lançar agora no dia 25 de janeiro. Evangélicos e Política no Brasil. Pra você ter mais informações, saber do que eu tô falando, o link tá aqui na descrição. Vai ser pela plataforma da Hotmart. Serão 3 aulas, cada uma de 1h30 mais ou menos, mais materiais complementares muito bacanas. Beleza? A proposta nesse ano eleitoral é a gente poder ter um conteúdo para analisar e compreender a realidade dos evangélicos no país e sua relação com a política, especialmente a tendência ao conservadorismo. E não só em âmbitos teóricos e tudo mais, mas na questão eleitoral, da reprodução social, das classes sociais. E aí, se você é militante, se você é de esquerda, se você é religioso de esquerda e militante como eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Não para ter só conhecimento, informação geral, mas também para a gente poder atuar e interpretar o mundo de maneira objetiva, clara, que nos auxilie a agir no mundo, não só assistir o que está acontecendo nele. Beleza? Valeu pela paciência, tamo junto!